Tribunal de Contas do Estado envia mais de 20 recomendações ao governo estadual para melhorar as condições de vida da população. Os gastos com a agenda mínima representaram 5,12%. Por isso, 60% das metas da agenda não foram atingidas. Universitários participam de sessão do TCE e têm aula de defesa oral. Eu me vi como advogada defendendo ali, é uma defesa que de início dá um nervosismo, mas a gente consegue passar tudo que a gente aprendeu na faculdade. Presidente do Tribunal de Contas da União visita Santarém para ver de perto os problemas no controle de áreas protegidas. Uma dessas unidades é a Floresta Nacional do Tapajós, uma área de 525 mil hectares. Isso é da sua conta Pará, que está começando agora. É da sua conta Pará. 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 O domínio da oratória é um dos quesitos para a vida do profissional de um advogado. E esse tema acabou sendo a lição de universitários de Santarém que estiveram aqui em Belém e participaram de uma sessão do Tribunal de Contas do Estado. Convencimento, influência, persuasão são os tripés da oratória. Muitos advogados dizem que o conhecimento, a experiência, são os melhores guias para ensinar a falar em público. Os profissionais que fazem a defesa oral de clientes nas sessões do Tribunal de Contas do Estado, que o digam. Saber o que falar com base nas leis e nas aplicações dos princípios da justiça, da moralidade, da proporcionalidade, da boa-fé, o princípio da legalidade, que tudo isso é apreciado, com certeza chama a atenção. A oratória é importante, mas acima de tudo, os princípios da justiça. O domínio da oratória acabou sendo uma das lições desta turma do curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Santarém. Os alunos estiveram em Belém para conhecer de perto como funcionam órgãos como o Tribunal de Justiça, a OAB, a Defensoria Pública e o TCE. Em Santarém, nós não dispomos de órgãos colegiados, de tribunais. Por isso, essa prática, para que nós possamos subsidiar os acadêmicos nesse conhecimento, né, que se completa, se estende da sala de aula, em que é verificada a teoria, e se complementa com a prática já realizada, né, de forma presencial nos tribunais. Anualmente, no Pará, cerca de 1.000 novos advogados entram no mercado de trabalho. Por isso, é necessário buscar a capacitação para o desempenho de todas as exigências da profissão. Aliado ao conhecimento, o domínio da oratória é importante para os estudantes, tanto em sala de aula quanto na vida profissional durante as defesas orais. A oratória é uma das peças-chave para a capacitação dos estudantes de direito. Alguns especialistas dizem que não basta ser competente, ter um bom currículo. É preciso saber se relacionar, se comunicar com segurança. Não basta só falar, mas saber o que falar durante a tese defendida na tribuna. A defesa oral é uma defesa que acadêmico, nós vamos ter que participar por isso, porque tem a vida acadêmica, a vida profissional dos 3 anos que nós vamos ter que passar como advogados. Então, a defesa oral é muito importante, né? Eu me vi como advogada defendendo ali, é uma defesa que de início dá um nervosismo, mas a gente consegue passar tudo que a gente aprendeu na faculdade. Assistindo, conseguimos ter uma visão de como se dá na prática, né? Para seguir, né, como exemplo, ou seja, ver não só apenas a teoria, né, na faculdade, como vemos, mas também na prática, como se dá a sustentação, de uma forma brilhante, como foi hoje aqui na sessão. E a oratória como é que está? Está estudando, né, cada vez melhorando um pouquinho mais. Uma das dicas de que é fazer em frente ao espelho. Com certeza. Já está treinando? Já. Não vêm sendo poucas as recomendações dadas por procuradores e conselheiros do TCE para gestores que tratam da coisa pública. O descumprimento de uma recomendação pode até terminar em instauração de inquérito civil.
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado vêm mostrando preocupação com as sucessivas recomendações que são dadas aos gestores públicos para corrigir falhas após a prestação de contas. Então, quando os técnicos se deparam com falhas que são recorrentes, mas não são irregularidades que vão incorrer num crime, uma malversação, apenas irregularidades, falhas formais, é necessário que o administrador, o gestor do dinheiro público, tome cuidado para que essas falhas não se repitam a todo o exercício. Então, essas recomendações são feitas exatamente para aperfeiçoar o exercício, evitar que tenham falhas recorrentes em todo o ano que prejudicam tanto o trabalho do fiscalizador quanto a gestão. Todo agente público tem o dever de prestar contas da sua gestão e ele está sujeito a ser responsabilizado por todos os atos praticados no exercício da sua função. E quando as falhas são encontradas e as recomendações não são cumpridas, o gestor sofre punições. As punições vão desde o pagamento de multa à devolução do dinheiro mal aplicado quando o caso for de falha técnica e vão até a responsabilidade penal ou criminal quando é confirmado o crime de improbidade administrativa. Nesse caso, o gestor também pode perder bens e funções públicas e também ter suspensos os direitos políticos. Na hora que você tem a prestação de contas do governo e que, eventualmente, um tribunal de contas possa optar pela irregularidade, significa que muitas coisas estão sendo descumpridas. E se, eventualmente, as coisas não forem cumpridas na medida do desejável, a penalização é para a sociedade, é para o povo, o que nós não desejamos. Que, na realidade, se deseja que os recursos sejam bem utilizados, nos prazos devidos e que isso resulte numa melhor condição de vida da sociedade e da população. E falando em recomendações, nem o governo estadual ficou livre delas. Veja por quê no próximo bloco. É da sua conta para... Se por um lado melhorar os índices de alfabetização e mortalidade infantil, por outro lado aumentou a criminalidade e reduziu o número de leitos hospitalares no Pará, dados apresentados durante a prestação de contas do Estado, os conselheiros do TCE chegaram à conclusão que faltam políticas públicas para dar um freio nas desigualdades sociais. Por causa disso, foram enviadas mais de 20 recomendações e o governo tem prazo para colocá-las em prática. As contas do governo foram aprovadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, mas foram dadas recomendações. Pelo relatório apresentado pelo coordenador da comissão que analisou as contas do Estado, Reinaldo Valino, as principais foram sobre as operações internas e externas que receberam codificação numérica de fontes de recursos, o que dificulta o seu acompanhamento e controle e a transparência na destinação das verbas. No geral, não causou dano ao erário e serviu como recomendação para que o governo do Estado, no próximo ano, atenda a nossa recomendação e melhore a gestão pública. A receita do Estado atingiu quase 16 bilhões de reais. A despesa, 15 bilhões. Gastos principalmente com encargos sociais, educação, saúde, previdência e segurança pública. Os gastos com a agenda mínima representaram 5,12%. Por isso, 60% das metas da agenda não foram atingidas. O Plano Plurianual de 2012 a 2015 apresentou 80 programas com 785 ações. 117 delas são da agenda mínima. Até o dia 3 de junho, a presidência do Tribunal de Contas do Estado vai encaminhar o relatório à Assembleia Legislativa. Nesse parecer consta, inclusive, as 26 recomendações sugeridas para que o governo do Estado melhore algumas políticas públicas.
13 dessas recomendações já foram cumpridas, outras 13 foram reforçadas. Entre elas, uma que tem a ver com os indicadores da exclusão social. No mapa da exclusão social, há variações positivas nos indicadores de alfabetização e mortalidade infantil. Mas, apesar disso, a Comissão Técnica do TCE diz que devem ser feitas ações para reduzir a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida da população. Houve aumento na concentração de renda e da criminalidade no interior do Pará. Também reduziu o número de leitos hospitalares para atender os doentes. Sem ações de fiscalização e controle da renúncia fiscal, por exemplo, os incentivos concedidos pelo governo ano passado chegaram a 377 milhões de reais, valores que deixaram de entrar nos cofres públicos e que poderiam ser usados em obras. O estado do Pará é um estado que tem grande desafio, que é vencer a pobreza e as desigualdades. E os programas de governo, eles tendem a, e são essas as nossas metas, buscar cada vez mais que esses recursos sejam aplicados em favor da população e que a gente tenha revertido esse quadro. Que aí é importante muito frisar que esse desafio da pobreza e desigualdade, ele é muito superior ao governo do Estado. Isso é um desafio do próprio Estado e aí toda a sociedade e inclusive todos os poderes, porque o nosso adversário é muito forte. Nós estipulamos um prazo de 180 dias, com o objetivo efetivamente de atender a todas as 26 recomendações. Então, acho que a conta se apresentou de forma regular, nós opinamos por um parecer prévio favorável, recomendando à Assembleia a aprovação das contas e sugerimos 26 recomendações com o objetivo efetivamente de melhorar a gestão pública, consequentemente melhorar a qualidade de vida da nossa população. A Escola de Contas está com uma nova grade de cursos de capacitação. Anote aí, de 3 a 6 de junho serão oferecidos cursos sobre produção e compreensão de texto e sobre CIAFEM gerencial. E de 17 a 21 de junho, o curso será sobre instrução processual. Mais informações pelos telefones 3212-2005 e 3224-0786. O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, esteve em Santarém, no oeste do Pará. Foi uma visita técnica às unidades florestais para checagem dos problemas que afetam a gestão e o controle dessas áreas de conservação ambiental. Acompanhado dos conselheiros do TCE, Cipriano Sabino e Lourdes Lima, o ministro Augusto Nardes visitou escolas, comunidades e reservas ambientais em Santarém e também no município de Belterra. Esses locais são considerados modelos de conservação para a proteção e desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia. Uma dessas unidades é a Floresta Nacional do Tapajós, uma área de 525 mil hectares. Ali, apenas 0,2% da área total é manejada, gerando um faturamento anual de pouco mais de 3,5 milhões de reais, com a extração sustentável de madeira. É importante que você acompanhe o uso do dinheiro público ou reivindicar que ele seja aplicado em projetos que melhorem a qualidade de vida da população do seu município, do nosso estado. Por isso, fale conosco. Acesse o site www.tce.pa.gov.br e exerça a sua cidadania. A edição de hoje termina aqui, mas nosso encontro continua marcado toda sexta-feira, às 15 para as 8 da noite, aqui na TV Cultura, porque tudo isso é da sua conta Pará. Até lá. Tchau.